Afinal, os cartazes são legais? E portanto, neste caso, eu acho que isto não é nenhum crime. É uma forma realmente mais truculenta de exercício da liberdade de expressão, neste caso da liberdade política, e penso que não há, desse ponto de vista, nenhum aspecto a assinalar do ponto de vista da violação da Constituição. E já agora acrescento só duas coisas sobre o Bangladesh que as pessoas talvez possam não saber. É que o Bangladesh não respeita a liberdade religiosa. O Bangladesh tem uma religião oficial que é o Islão. É uma religião oficial do Bangladesh que não respeita a liberdade religiosa. E, por outro lado, o Bangladesh não é um país muito democrático. Sabe que está na parte de baixo da lista do ranking internacional dos países democráticos. Portanto, também acho que os partidos políticos têm o direito de criticar outros países, se essa é a intenção. Calorosas saudações, e se eu fizesse um cartaz era certamente para vos dizer para meterem like neste vídeo. Portanto, aproveitem e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Estamos lá quase. E relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras diretamente no site. Ora, o que é que se passa? O especialista em matéria de Direito Constitucional, no caso Jorge Bacelar Gouveia, foi entrevistado, numa entrevista rápida, isto são 3 minutos, um pouco mais do que isso, relativamente à situação legal dos cartazes do Chega. Portanto, sem mais demoras, vamos ver e já comentamos a seguir. Mensagens atentam contra os valores da Constituição? Acho que não. Acho que os cartazes, de facto, têm uma mensagem da qual muitos não gostam. É um estilo muito próprio que realmente o Partido Chega tem trazido ao debate público. Aliás, não é só o Partido Chega, como também lembram outros cartazes, como o da Iniciativa Liberal ou do próprio PAN. Portanto, um estilo mais criativo e mais agressivo. Mas uma coisa é nós não gostarmos, outra coisa é dizermos que os cartazes constituem um crime. Ou põem em causa a honra das pessoas que são neles visados. E, portanto, repare que eu recordo aqui há uns meses um cartaz também muito polémico do Chega, em que o atual Primeiro-Ministro foi incluído em várias personalidades que foram acusadas de corrupção. E o Ministério Público, isso foi levado a tribunal, aliás, o próprio PSD levou isso a tribunal, e o tribunal disse que isso não era nenhum crime, nem sequer violava qualquer tipo de honra, e, portanto, estava dentro da liberdade de expressão. E, portanto, neste caso, eu acho que isto não é nenhum crime. É uma forma realmente mais truculenta de exercício da liberdade de expressão, neste caso da liberdade política, e penso que não há, desse ponto de vista, nenhum aspecto a assinalar do ponto de vista da violação da Constituição. Mas... Só antes, porque agora isto vai se desenvolver para outro tipo de matéria, mas eu queria só dar aqui uma nota, ou seja, eu já tinha falado sobre isto anteriormente e concordo com esta visão, e eu acrescentaria mais um ponto, que é o facto de nós estarmos na altura informal da campanha presidencial. Reparem, os debates para as presidenciais começam, hoje é dia quê? Hoje é dia quê? 29, não é? 29 de outubro. Os debates para as presidenciais começam dentro de 2 a 3 semanas. Ou seja, iriam censurar os cartazes de um candidato à presidência da República a 2 ou 3 semanas de se começar os debates para as presidenciais? Ou seja, é o outro fator que se coloca aqui na equação que me parece que também seria bastante complicado de lidar, não é? Já para não falar que, por exemplo, este cartaz de isto não é o Bangladesh. Enfim, embora com circunstâncias diferentes, quando o Mário Soares dizia isto não é Moscovo, também não lhe diziam nada, não é? Não o acusaram da discriminação propriamente dita a cidadãos russos. Ou seja, obviamente que depois podemos entrar aqui se isto é literal, se é semântico, se for semântico, qual é a semântica aqui em cima da mesa. Ou seja, a ramificação é imensa. E no final do dia, se a ramificação for imensa, o problema da censura é que depois dá para os dois lados ou para os vários lados. E isso não é bom, nem para um lado, nem para o outro. Portanto, os cartazes, as pessoas podem fazer censura moral, digamos assim, condená-los moralmente. Agora, até se aplicar censura na prática, não só eu não acho que é bom, não é uma coisa boa por causa da sua repercussão, como até acho que tem o efeito oposto daquilo que as pessoas que querem censurar o cartaz querem. Porque ao censurar o cartaz dá mais gasolina política ao Ventura para catapultar ainda mais na narrativa dos cartazes. Ou seja, vai ter o efeito oposto. Mas vamos continuar. Mas não incitam, mas Jorge Bacelar Gouveia, não incitam aqui o ódio, não é aqui uma violação à lei da não discriminação? Não, bem, mas o que é a lei da não discriminação? É preciso saber o que é que isso é. O que nós temos no Código Penal é o crime de discurso de ódio. Mas o discurso de ódio é um discurso que é concreto e é dirigido a certas pessoas em certas circunstâncias. Esta frase que aqui está nem é sequer dirigida a ninguém em particular. Portanto, refere-se à ideia de que, segundo eu interpreto, porque isto pode ter várias interpretações,
Portanto, literalmente Portugal não é o Bangladesh, isso é verdade, mas claro que não é essa a interpretação denotativa, é a interpretação conotativa. Aliás, associada a uma música em que aparece também o líder do Chega, julgo eu. Mas, portanto, este tipo de frases são frases, enfim, que são truculentas, mas que não são suficientes para se inscreverem em qualquer crime de ódio. E, portanto, penso que estão fora do âmbito da intervenção do direito penal, na minha opinião, embora, obviamente, cada um tenha a sua opinião sobre este assunto, mas não parece que isso se possa ser visto desta forma, porque estamos no âmbito da liberdade política. Repare, isto não é o Estado português que está a agir, não é o Estado que está a proclamar-se ao Estado a dizer alguma coisa sobre o Bangladesh. É um partido político. E já agora acrescento só duas coisas sobre o Bangladesh que as pessoas talvez possam não saber. É que o Bangladesh não respeita a liberdade religiosa. O Bangladesh tem uma religião oficial que é o Islão. É uma religião oficial do Bangladesh que não respeita a liberdade religiosa. E, por outro lado, o Bangladesh não é um país muito democrático. Sabe que está na parte de baixo da lista do ranking internacional dos países democráticos. Portanto, também acho que os partidos políticos têm o direito de criticar outros países, se essa é a intenção. Repara, a liberdade de expressão, por exemplo, contra Putin. Quantos cartazes já se fizeram em Portugal contra Putin, por exemplo? Houve algum problema nessa altura? A comunicação social ficou revoltada com isso? Não me parece que isso tivesse acontecido. Portanto, faz parte da liberdade de ação e de expressão dos partidos políticos, a meu ver. Sim, e eu até acrescentaria outra coisa, que é um argumento que, muito provavelmente, quem defende os cartazes, ou quem gosta do Ventura, ou quem vota no Chega, seja o que for, vai dar, que é quantos cartazes, ou quantas publicações, ou seja o que for, já não chamaram racistas, xenófobos a pessoas do Chega ou simpatizantes do Chega que na realidade não se verifica conotações racistas. Isso poderia ser enquadrado na questão da difamação, mas a questão é, condenamos a pessoa por crítica política, mesmo que seja a nível parlamentar, quando, por exemplo, a Catarina Martins, recordo-me agora que vi as imagens há poucos dias num vídeo dela, na altura das legislativas em 2022, a chamar racistas aos 12 deputados do Chega que na altura tinham sido eleitos, creio eu que foi isso, aos 12 deputados, quando nunca os tinha ouvido falar na vida, ou seja, falava sem conhecimento de causa. Reparem, as pessoas, ela nem as conhecia na altura, só para dar contexto à coisa, porque em 2022, quando a eleição acontece, Ventura era deputado único. Ou seja, também não lhe aconteceu nada, não é? Portanto, aqui valeria para as duas coisas. Portanto, eu dei o exemplo do Mário Soares de Isto Não É Moscovo, não é? Quando ele disse isto há umas quantas décadas atrás. O Jorge Bacelar Gouveia faz aqui a comparação com o Putin e o Jorge Bacelar Gouveia coloca aqui um ponto interessante, que é a questão religiosa no Bangladesh. Eu não sei se vocês sabem, mas no Bangladesh, além da questão da não existência de liberdade religiosa, há outro ponto também problemático, que é o facto de haver tensões religiosas dentro do próprio Bangladesh. Aliás, há poucos meses houve tensões violentas, mesmo, poucos meses, ou dentro do último ano e meio, pesquisa, não vos sei precisar o tempo, mas é uma questão de procurarem, entre pessoas de diferentes religiões e confrontos a sério, infelizmente com muita violência, entre a comunidade hindu e a comunidade muçulmana, com conflitos bastante graves, que enfim, acabaram muito mal, e devido também a esta questão legal da não existência de liberdade religiosa, não é? Portanto, podem pesquisar e vão encontrar isso. Portanto, nós podemos entrar aqui no sentido literal dos cartazes ou do sentido semântico dos cartazes. Eu compreendo quem não gosta dos cartazes, até porque tem uma linguagem mais tensa, como é óbvio. Que eu vos digo uma coisa, ou seja, a mim não me choca que o Ventura tenha esta linguagem, ou o Chega tenha esta linguagem. Isto é o estilo do Chega. A mim não me surpreende. Agora, surpreende-me mais que seja esta estratégia a ser utilizada para a campanha presidencial. Se fosse para a campanha legislativa, enfim, não me surpreenderia tanto como me surpreende agora, embora não me surpreenda muito, dado o contexto do próprio Chega e do próprio Ventura. Porquê? Porque o Presidente da República não é propriamente um executivo. Pelo contrário, é um poder moderador, não é? O Primeiro-Ministro não, é um poder executivo. Portanto, surpreende-me até que o Ventura seja mais radical. Isto aqui já é mais uma análise política da comunicacional do que outra coisa, da minha parte, apenas a minha opinião. Surpreende-me que o Ventura seja mais radical numa campanha presidencial do que numa campanha para as legislativas. Dado que do ponto de vista executivo, de executar, de fazer trabalho político propriamente dito, meter a mão na massa, um Primeiro-Ministro faz muito mais isso do que propriamente um Presidente da República. Portanto, até me surpreende nesse aspecto. Agora, porque é que eu acho que ele o faz? Talvez porque aqui a questão unipessoal funciona muito mais. Porque uma eleição presidencial nós votamos num indivíduo, numa pessoa, seja ela qual for, e não votamos num partido. Ou seja, aqui quem representa a candidatura do Ventura, embora tenha claramente o apoio do Chega, como é óbvio, são inseparáveis, mas aqui quem representa a Ventura é ele próprio. E Ventura capitaliza muito mais votos sozinho do que propriamente agregado ao Chega. Portanto, vamos ver.
Estou curioso para ver isso. Não sei se também tem a ver com o facto, dou só aqui este ponto aqui assente, pelo facto também de o PSD se ter puxado significativamente para a direita. Se formos olhar para o PSD de Rui Rio 2022 com o PSD de hoje em dia, o PSD de hoje em dia está claramente mais à direita do que estava há 3 anos. Isso é indubitável. Aliás, o PSD na lei da nacionalidade, na proposta inicial, ultrapassou o Chega pela direita numa das matérias, que foi o número de anos para os cidadãos da CPLP adquirirem a nacionalidade portuguesa. O Chega queria 6 anos, o PSD apresentou, ou o Governo, apresentou 7, que foi o que ficou depois posteriormente. Portanto, não sei até que ponto é que isto também não é uma forma do Chega se distanciar do PSD do ponto de vista ideológico, marcando uma posição efetivamente mais à direita do PSD. Portanto, talvez isso também possa estar a acontecer por uma questão de branding e de procura de mercado eleitoral. É muito cedo para eu vos dizer que sim ou que não, porque isto tem dias, não é? E a campanha está a começar agora. Mas isso é claramente uma hipótese a colocar em cima da mesa do ponto de vista daquilo que é a estratégia do Ventura. Ao perceber que o PSD se puxa para a direita, pode efetivamente roubar algum eleitorado do Chega, então Ventura puxa-se ele para a direita para continuar a poder dizer que o PSD é do sistema e o Governo e Montenegro é do sistema e pá, 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 pá. É uma possibilidade. Não estou a dizer que é, também não estou a dizer que não é, estou a dizer que é uma possibilidade, mas muito cedo ainda para se dizer que é efetivamente isso, tendo em conta que a campanha presidencial está a começar agora. Vamos ver. Daqui a umas semanas ou meses talvez possa responder a isso com mais tempo de análise e mais tempo em geral. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre tudo isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.